nascer de novo aqui pra despertar tudo aquilo que senti, guardei por nós nesse lugar. Você é um pedaço em mim, eu quero viver em teus braços pra sempre, pra sempre. Ela já foi indicada ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum da MPB. É uma das revelações da música brasileira e eu converso hoje no Refrão com a cantora de voz doce, compositora mineira, Roberta Campos. Roberta, que prazer falar com você. Da onde você está falando? Como você está? Oi, André, prazer é meu. Muito obrigada pelo espaço de conversar um pouco com o pessoal aqui, divulgar minha música. Eu tô bem, tô falando de São Paulo e tô melhor agora. Eu achei bacana o jeito que você fez as suas lives, falando com as pessoas sobre como você fez as músicas, não é isso? Conta um pouco como está sendo, né, viver de lives nessa pandemia. É bem complicado, assim. Nós da MPB, a gente teve que acabar criando algumas situações assim para fazer as lives, até no intuito de entreter um pouco as pessoas e também de arrecadar alguma ajuda para as pessoas que precisam, né? Não tivemos muito espaço como outros estilos que tiveram lives patrocinadas. Até o sistema S, né, do SESC, eles ajudaram bastante. Através do SESC eu fiz algumas lives e tem algumas pessoas que são meus amigos também da música que fizeram e eu acho incrível esse espaço que eles deram. Além de lives, eu fiz bastante coisa, assim, logo no início desse isolamento social, né, quando começou, assim. Eu cantei na janela, eu fiz o correio da Robertinha, porque eu postei uma foto de show falando que era o que eu estava mais sentindo falta naquele momento e perguntei o que o pessoal estava sentindo falta também. Aí eles me falaram que era um abraço. E foi assim, foram muitas mensagens dizendo que estavam sentindo falta de um abraço. E eu falei, então vou ajudar vocês a dar um abraço em quem vocês estão sentindo tanta falta. E foi através da minha música. A pessoa escolhia uma música e falava, né, marcava a pessoa que ela queria dedicar essa música. Eu fiz vários vídeos e entreguei esse abraço através da minha música. Eu tive um crescimento grande nas redes sociais e mais ainda dessa interação que eu acho bacana, sabe? De saber algumas canções que eu nem tinha ideia que as pessoas têm tanta afinidade, que ela representa tanto na vida delas e a canção ela passa aquilo e eu vim a saber agora, isso é muito legal. Que às vezes você fica muito limitada naquelas músicas que tocam em rádio, que foram para novela e que normalmente o pessoal repete, daí me vê um leque de outras músicas e isso foi para mim incrível saber que outras e outras canções tocam tanta gente também. Também as suas canções têm essa coisa da sorte que acompanha, mas também tem sorte, um instrumento que te acompanha também desde os 11 anos. Me conta essa história, como ela começou e como é que ele te deu o norte aí para a vida musical. Sim, eu fui morar com os meus avós, eu tinha 11 anos de idade. Meus pais se separaram, fui morar com eles, eu e minhas irmãs. Então, naquele início, assim, eu ficava muito triste pelos cantos, amuada. E uma tia minha, irmã da minha avó, falou se eu queria ir na casa de um vizinho para ele me ensinar um pouco de violão. E eu super topei, porque desde os 4, 5 anos de idade eu queria muito aprender a tocar o instrumento. Então eu subi lá na casa do Celhão, que foi quem me ensinou os primeiros acordes. Eu fui na casa dele assim, uns 3 meses. Depois eu fui aprender do meu jeitinho mesmo, vendo cifras, acompanhando na TV, vendo o pessoal tocar e tirando aquilo também, escutando no rádio, fui me virando. Eu venho de uma cidade pobre, de uma família muito simples, onde a cidade não tem cultura, é muito difícil de chegar a cultura até essa cidade. Se chama Paraupeba, onde eu morava. Eu nasci em Caetanópolis, que era a mesma cidade, separada por uma ponte. Caetanópolis era um bairro dessa cidade que se emancipou, que inclusive é a cidade de Clara Nunes também.
E é uma cidade muito pequena, muito pobre. Fica 90 quilômetros de distância de BH, que você falando de distância, de quilômetros, assim, é perto, mas é muito mais distante nessa questão financeira e nessa questão de cultura. Então era difícil até para ir a Belo Horizonte, onde eu poderia ter mais acesso às coisas. E eu fui me virando, sempre em busca de cultura, de música, de discos, e trocando carta com as pessoas que me enviavam fita cassete, aquela coisa toda. E o meu violão, ele foi se desenvolvendo assim, ouvindo os poucos discos que eu tinha, ouvindo música na rádio, e me abriu um leque de possibilidades na minha cabeça, porque eu vi ali que eu queria viver de música, eu fui aprender, melhorar do meu jeito, nas possibilidades que eu tinha, o meu violão. Eu aprendi a cantar sozinha também, ouvindo discos e repetindo, transpondo aquilo para o meu jeito. Por exemplo, eu tenho um disco da Marisa Monte que é muito especial para mim, que é o Cor de Rosa e Carvão, que um dia eu pedi à minha tia, eu trabalhava com ela no depósito de material de construção. Eu separei um dinheiro, pedi que ela, quando fosse em Belo Horizonte, me trouxesse um disco da Marisa Monte, mas eu não tinha ideia do que estava sendo lançado, o que a Marisa tinha e tal. E ela chegou com esse disco, ela falou, encontrei esse aqui. Eu olhei, não reconheci música nenhuma e tal, e percebi que era um disco novo. Mas aquele disco eu acho incrível demais. E nele eu aprendi a abrir vozes, aprendi a colocar a minha voz de uma maneira minha, mas tendo um norte daquelas canções e o jeito da Marisa de cantar. Eu fui criando o meu mundo musical através desse disco também. E depois eu vi que para eu ser uma artista completa eu precisava aprender a compor. Uma amiga falou que um colega de classe dela tinha um caderno com 80 músicas. Eu falei, mas como assim 80 músicas? Dele, ele fez essas músicas. E eu fiquei muito curiosa com aquilo. E quando ele me mostrou aquele caderno e tocou uma música para mim, me abriu assim um portal e eu fui de cabeça. E ali eu comecei a aprender a compor também. E claro, eu percebo que eu tenho o dom para música, lógico, mas eu me determinei a fazer isso também. Então o violão, ele realmente me deu perspectiva de um mundo muito melhor. Eu sempre busquei isso que eu vivo hoje, que é viver da minha música, e faz um tempo assim que eu vivo dignamente da minha música, com uma certa tranquilidade que eu sempre busquei, que o caminho não é fácil, e eu sempre digo que esse caminho é de sorte, porque quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Então eu sempre fui muito focada e sempre busquei essa sorte que me acompanha. E você tinha quantos anos quando começou a compor? Dá para tocar um trechinho de alguma coisa que você também tocava nessa época? Então, eu tinha uns 15, 16 anos. Eu não vou lembrar para você alguma música que eu teria feito naquela época. Eu lembro que eu fiz uma fita demo e ali tem algumas canções que eu tinha acabado de fazer, acho que 4 ou 5 músicas. E uma delas eu cheguei a gravar no meu disco, que se chama Acabou. Vou tocar um pedacinho para você. Talvez você possa entender que eu não penso mais em você. Acho que o amor acabou e a nossa vida mudou. Você fez de tudo, eu já sei, mas se esqueceu. Eu também me esqueci, mas é mais ou menos assim. Se chama Acabou. Ela tá no disco Varrendo a Lua, de 2010, que foi o meu disco de estreia. Lancei ele pela Deck Disc, que é a minha gravadora ainda hoje. Ai, maravilha. A gente vai ter que fazer um intervalo, mas daqui a pouco a gente volta com esse nosso bate-papo. Primeira parada do refrão, já já a gente está de volta. Fique com a gente. Eu tô pensando em você, eu tô querendo te ver. Eu sei o tempo passa, a nossa vida é longa, mas eu não sei esperar tanto tempo assim. Tá frio sem um abraço, perdido no espaço. Sou eu sem você, você sem mim.
quero. Vem, traz seu abraço, do resto eu me encarrego. De volta com o refrão, hoje eu converso com a cantora, compositora mineira Roberta Campos. Roberta, como é que foi aí a sua jornada até o seu primeiro disco? Então, eu trabalhei lá em Minas com um monte de coisa, né? Eu já tocava violão, como te falei, desde os 11, tive banda na escola e sempre tive muita vontade de tocar nos bares e tudo. Mas era um pouco difícil, até que eu vi que eu podia, junto a essa música nos bares que eu fazia, trabalhar com outras coisas e inteirar o meu ganho, assim. Então, eu trabalhei com a minha tia num depósito de material de construção. Eu trabalhei como professora de violão, professora de computação. Eu digitava trabalho para as pessoas também. Trabalhei como técnica de urna eletrônica no fórum lá da cidade. E fiz várias coisas. Tudo que aparecia assim que eu sabia fazer, eu fazia para que eu pudesse segurar a minha onda ali para tocar nos bares, né? Fazia isso lá em Minas Gerais. E depois comecei a tocar nos bares de São Paulo. Vim para São Paulo em 2004 e toquei bastante nos bares aqui e comecei a compor com mais frequência. E uma certa vez, eu acho que 2006 para 2007, uma cantora chamada Duda Monteiro gravou 2 músicas minhas. E no recebimento que eu tive das músicas que ela gravou, da tiragem do disco, eu queria muito gravar o meu disco e não tinha dinheiro para entrar em estúdio. Aí eu decidi que se eu pegasse aquele dinheiro e comprasse um equipamento, eu conseguia gravar na minha casa. Então, comprei um equipamento básico, inclusive até uso ele ainda hoje, uma plaquinha simples de som, microfone condensador. Daí, só que o que eu comprei a mais foi uma guilhotina para fazer o encarte, né, para cortar. O encarte eu não tinha impressora, comprei uma impressora. Então, eu fui aprender, melhorar o meu violão com vídeos que eu encontrei que eram legais no YouTube. Eu dei uma melhorada no meu violão. Eu fui aprender qual programa que seria legal, o software para eu gravar esse disco, aprender a mexer nesse programa. Depois eu fui aprender como mixar, como masterizar. E eu fiz tudo sozinha e gravei esse disco. Se chama Para Aquelas Perguntas Tortas. Lancei em 2008. E daí levei na rádio aqui de São Paulo que toca MPB, por ideia de uma amiga minha. Por que você não leva lá que toca MPB? E se tocar eu vou ficar ligando pro pessoal, se eles começarem a tocar, para que toque mais e tal. Aí eu levei esse disco lá, eu morava relativamente perto até da rádio, fui a pé, deixei na portaria e tal. E uma semana depois que eu deixei o disco lá, eles ligaram para mim que iam tocar uma faixa desse disco. E logo me chamaram para me conhecer e tal, e foram super bacanas comigo de divulgar meu trabalho lá. Foi a primeira vez que eu tive música tocando na rádio. E eles também me apresentaram para a DEC, minha gravadora. E a DEC, em um mês que a música tocava lá, eles fizeram isso de passar o disco para a DEC conhecer. A DEC me contratou. E em 2010 a gente lançou o meu primeiro disco de estreia, que é o Varrendo a Lua. E aí, depois desse disco, eu tive também minha primeira música em trilha sonora de novela, que foi em Malhação, que foi até engraçado, que meus amigos em Minas sempre diziam, porque você um dia tem que ter música na novela das 8, que era o horário da época, né? E eu falava, não quero das 8, quero em Malhação primeiro. Caramba! Que sorte, né? Mais uma vez a sorte te acompanha. E aí não parou mais, né? Você acabou virando referência. Você já contabilizou em quantas novelas sua música foi tema? Numa novela, a 20ª música, a música Libélula. E é engraçado que uma coisa bem interessante, esse disco que você começou falando dele na abertura do programa, O Todo Caminho é Sorte, concorria ao Grammy. Foi o disco que me colocou aquela novela das 8, que hoje é das 9, que os meus amigos tanto queriam que eu tocasse. Eu tive uma música em novela em 2017, saiu desse disco, que foi a Minha Felicidade.
Desse disco, não, minto, foi Abrigo, que é uma parceria minha com o Fernando Takai. A primeira música como tema de abertura saiu dele também, que é A Minha Felicidade. Dele saiu a música Ensaio sobre o Amor, uma novela. Também repetiu em Malhação Casinha Branca, que é uma releitura que eu fiz. E agora Libélula, a quinta música desse disco de 11 faixas. Então é um disco que realmente me trouxe e me traz muita sorte mesmo. E vamos falar de mais uma coisa? Janeiro a Vamos? Janeiro com Nando Reis. Me conta como foi Sim. essa história, esse encontro entre vocês. Então, de janeiro a janeiro, eu fiz a música em 99. Então, é uma música que fez 20 anos, 21 anos, né? Fez 20 anos ano passado, no final do ano passado. E eu chamei o Nando para participar comigo, para cantar junto comigo no meu disco, O Varrendo a Lua, que é esse disco de estreia. Durante a produção do disco, eu comecei a ouvir, e meu produtor falou: o que você imaginou essa música? Aí eu falei: imagino cordas. E tava meio perdida assim, falei: poxa, imagina o Nando Reis cantando comigo também. Aí ele entrou em contato com ele. No final do ano, era próximo do Natal. Ele falou: eu vou ter que dar resposta depois. Parece que tava com viagem, alguma coisa assim. E em janeiro, o Nando mandou uma mensagem, um e-mail falando: e aí, dá tempo ainda? E a gente foi pro estúdio para gravar essa canção, que eu sou muito grata dele cantar Esse Amor Comigo, que é uma música que me traz muita coisa boa, né? Acreditar que meu amor não será passageiro, chamarei de janeiro a janeiro até o mundo acabar. É uma música que acompanha as pessoas em qualquer momento e vários momentos da vida delas. É a mãe que dedica pro filho, é o filho que dedica pra mãe. É uma música de namorados, de casamento. É uma música que sempre vem uma história marcante, forte, sabe? Ela foi envolvida até numa situação de doação de órgãos, que eu fiquei super tocada, assim, quando a pessoa faleceu e os médicos pediram para fazer a doação dos órgãos, e eles pediram somente uma coisa, só tinham uma coisa a pedir, que era que a música de Janeiro a Janeiro tocasse toda vez que alguém recebesse órgão dessa pessoa. E quem me contou falou: pois a sua música foi tocada 8 vezes. E eu fiquei sem saber nem o que dizer, assim. E eu falei: tá tudo certo, essa música veio para isso mesmo, para levar coisa boa para as pessoas. E até acho que por isso que ela é livre, sagitariana e livre. E eu acho incrível. E que história linda! E vocês gravaram em janeiro? Gravamos em janeiro. Acho que foi tipo dia 10, 11 de janeiro, alguma coisa assim. Bom, mas esse papo tá muito bom. Daqui a pouco a gente volta conversando um pouco mais e falando de histórias. Mais uma parada do refrão, já já a gente está de volta. Fique com a gente. Corpo tão só, sei que nunca vou me acostumar. Dispenso novas emoções, me atrapalho, desconfio dos efeitos dessa ausência dos meus dias. Vida fácil, os meus dias. Vida frágil, os meus dias. Vida fácil, os meus dias. Vida frágil, sem você. De volta com o refrão, hoje eu converso com a cantora, compositora mineira Roberta Campos. Roberta, vamos falar aí do Grammy, porque a gente falou en passant e eu queria saber um pouco mais. Como é que é ser indicada para o Grammy com pouco tempo de carreira, né, profissional e se deparar com grandes nomes concorrendo com você? Então, foi incrível. É engraçado que quando eu lancei esse álbum, eu realmente estava muito acreditando que coisas muito boas iam vir.
Eu sempre pensei, um dia eu vou concorrer ao Grammy. Como digo que um dia ainda espero muito ganhar, porque eu fui indicada, esse prêmio na minha categoria foi para Elza Soares, como melhor álbum de música popular brasileira, muito merecidamente. Mas eu fiquei muito, muito agradecida e muito feliz de ter recebido a indicação. Eu lembro de estar em casa, eu morava numa casa de um prédio de 3 andares, só de escada, né? Eu estava descendo a escada, recebi uma mensagem no WhatsApp, era do meu empresário da época, e veio um print assim que tinha alguns nomes: Celso Sim, Dani Black, Roberta Campos, Elza Soares. Eu falei, o que seria? Ele falou, é o Grammy. Eu fiquei tão sem reação que eu parei assim, falei, desço, subo, choro, dou risada, o que que eu faço, né? Comecei a ligar para todo mundo, assim, de tão feliz que eu fiquei. Então passa um filme na sua cabeça e você percebe que mais e mais pessoas estão ouvindo a sua música e gente que você nem imagina, né? É como se quebrasse ou pulasse uma barreira assim e falar, caraca, eu tô aqui agora. Então foi muito bonito. Acho que esse disco, todo o processo que aconteceu com ele, e um processo principalmente dentro de mim, foi muito importante e ele merecia mesmo ter essa indicação, sabe? E acho que não é por nada, assim, que nem eu falo, todo caminho é sorte. Da sorte que tem no caminho da gente, da sorte que você busca. Eu sempre busquei muita coisa com a música e eu busquei muito com esse disco também. Então, assim, eu acho que a cereja do bolo que precisava mesmo. Foi muito bonito receber a indicação, sabe? E foi uma felicidade que eu quero muito repetir de novo. Que ótimo! Agora, você é mineira e todo mineiro faz construções harmônicas inimagináveis. Eu estava conversando com o Toninho Horta, ele estava me contando a diferença entre a bossa nova, entre a música dos mineiros, que os mineiros olham para as montanhas. E é por isso que as construções melódicas, harmônicas, são tão complexas. Você faz a mesma coisa com suas músicas, nenhuma música parece a mesma. Como é que você trabalha a música, o canto? E quando você canta, com uma facilidade incrível de atingir essas notas difíceis. Me conta um pouco sobre esse seu trabalho, essa sua construção de composição. Eu aprendi música, como eu te falei, de uma forma muito minha, né? Sem escola, sem. Os meus professores foram os discos que eu ouvia e os cantores que eu sempre gostei de ouvir. E muita gente boa, é claro, inclusive o pessoal do Clube da Esquina. Eu acho que a minha música, ela tem muita melodia, realmente. Eu acho que é aquela coisa que você pode escrever visualmente, como as montanhas de Minas, realmente. Como a gente conversava antes, né? Aquela coisa do baixo para o alto e vai e caminha, ao mesmo tempo tá ali embaixo e sobe de novo. É como se fosse um desenho realmente dessas montanhas de Minas. Eu normalmente pego o violão, começo a sentir aquele acorde, ou às vezes uma sequência de acordes que eu descubro. Eu sou bastante curiosa, assim, às vezes fico experimentando coisas ou tirando música de alguém e me vem uma ideia. Eu não sou muito de acordes muito difíceis, a minha música, ela é uma música direta, é, e para tocar assim, normalmente é uma canção mais simples, realmente. Mas as melodias são bem mais desenhadas, né? Eu acho que bem dessa influência mineira mesmo. E também eu sempre ouvi muito Beatles, que eu acho que tá tudo ali meio que ligado também, né? Que é a influência também dos caras. E você tem trabalho novo, não é isso? Eu queria, inclusive, que antes de você falar do trabalho, toca um trecho de uma música inédita aí que vai rolar nesse trabalho novo. Eu sei que tem coisa, inclusive, falando de positividade, tudo vai dar certo. Tem uma Tem coisa por sim. aí, né? Esse disco eu fiz na pandemia, é um EP, 5 músicas inéditas autorais, que eu fiz nesse momento agora. É um EP que fala do isolamento a dois e do isolamento em si mesmo. Então ele começa desenhando mesmo esse momento. Eu acho que descreve muito o que todo mundo viveu, assim. Até que no meio desse processo tem uma coisa bem introspectiva e depois a gente começa a ver o sol e começa a sair dessa situação e tem a última canção para fechar ele que se chama Tudo Vai Ficar Bem. E a primeira música de trabalho que a gente vai lançar junto com o EP
Se chama Meu Amor é Seu. Então eu vou tocar um pedacinho dela aqui. Tá. Seu rosto, meu caminho colorido, seguro firme com as minhas mãos. Teus olhos me olham com atenção. A sua voz me guia e seu perfume me faz sentir a vida em 1.000.000 de segundos. A noite já caiu e eu tô aqui. Me beija, te quero bem perto. Me sinta, me ame. Meu universo é você. Meu universo é você. Meu amor, oh, meu amor é seu. Meu amor, oh, meu amor é seu. Que lindo! Já te disseram que todo mundo que ouve sua música fica mais feliz? Ah, que bom, que bom. Fico feliz em saber, porque eu acho que a melhor coisa de se ouvir é que a música faz bem, ainda mais uma música que partiu de mim, assim, que eu fiz. Fico muito feliz mesmo. Agora, vamos parodiar um pouco o seu álbum. Eu só queria, porque a gente está no encerramento do programa, infelizmente estamos no fim. Eu queria saber, todo caminho é sorte, Roberta? Todo caminho é sorte, e é como eu te falei, da sorte que a gente tem no caminho da gente, mas principalmente dessa sorte que a gente busca. Então eu vejo sempre que quanto mais você busca, quanto mais você é focado, que você trabalha, que você é determinado, mais sorte você vai ter. E que sorte que a gente tem de ter você. Muito Ah, obrigada. obrigada. Sucesso. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo espaço. Foi muito legal bater esse papo com você. Valeu demais. É isso aí. Gente, a gente fica por aqui. Acompanhe nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Semana que vem, claro que eu te espero e você fica agora com mais um pouco da felicidade do caminho de sorte de Roberta Campos. Tchau! Lembra aquele beijo, amor, quando a gente se encontrou? Foi assim que começou minha felicidade.